Olá, torcedor rubro-negro que está visitando a gente aqui no canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pelo seu respeito principalmente e sua audiência, né? Somos quase aqui, estamos perto dos 5 milhões de visualizações e queremos aumentar ainda mais esse número de seguidores, de inscritos aqui nessa plataforma do YouTube. Então, se inscreva no nosso canal, dê essa força pra gente aí, aumente esse grito, aumente essa força do nosso canal, do nosso Eu Pratico Esporte. Se inscreva no canal, clique no sino das notificações para receber avisos de novos conteúdos e de links ao vivo e forneça o seu like. O like é para o nosso trabalho, independente se você gostou da opinião do entrevistado ou de algum contexto do clube, de um diretor, ou até mesmo meu, né? Vale a pena também discordar e como vale, né? Comentar, e é para isso que a gente está aqui, para praticar esporte. Então, independente disso, para que outros rubro-negros vejam, vocês forneçam já o like no início de todos os nossos vídeos. Bom, não poderia deixar passar, né, um assunto que a gente está há muito tempo já conversando, debatendo de vez em quando aqui, já foi pauta da resenha rubro-negra, né, semanalmente, que a gente fazia todas as segundas-feiras, e a gente está pensando em voltar com a resenha, tá? Não acabou não. Mas enfim, essa semana foi divulgado, né, depois de 8 jogos e 6 empates nessa temporada, foi divulgado aí pelo diretor de futebol Wanderson Lacerda que haverá uma mudança. Inclusive a gente contextualizou isso também nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook do Eu Pratico Esporte. Rapidinho, facebook.com/site Eu Pratico Esporte, twitter.com/Eu Pratico Esporte, instagram.com/Eu Pratico Esporte. O meu, instagram.com/Alessandro com 2 L's, 2 S, M de Marrocos e de casa, twitter.com/Alessandro com L só, 2 S, M de Marrocos e de casa. Então, a gente contextualizou que mudanças iriam acontecer. E essas mudanças vão acontecer. Já foi oficializado aí pelo diretor de futebol Wanderson Lacerda, para uma grande rádio aqui do Recife, de que o rodízio iria mudar, né? Não existiria mais esse rodízio, né? O que é que a gente estava acontecendo hoje em dia, que é claro para todo mundo. Uma boa parte do time de base estava enfrentando, indo para o Campeonato Pernambucano, com algumas exceções, né, que era o Brocador, o Ronaldo, que chegou a jogar, o Richelli, que está voltando, mas todos esses para voltar ao contexto de encarar um time A, vamos colocar assim. Se bem que, eu já disse, o Sport hoje não tem nem time A, nem tem time B. O Sport está ainda engateando, vamos dizer assim, para alcançar algo que a gente possa ver na Série A. Porque hoje o time A do Sport, o time B do Sport e o time A do Sport, entre aspas, né, que a gente não pode chamar assim, eu não acho, mas os dois times que estão representando o clube, tanto no Campeonato Pernambucano, quanto na Copa do Brasil, que estreia contra o Brusque, quanto também na Copa do Nordeste, enfim, nenhum dos dois elencos aqui, vamos colocar assim, entre aspas, estão com força para disputar uma Série A muito difícil, uma Série A em que, se o Sport fizer o que fez no Campeonato Brasileiro da Série B, que não vai ser assim, pelo menos a gente espera, o Sport vai ser um franco favorito a voltar para a Série B. Então vamos lá. Houve essa declaração do rodízio. O que é que a gente tem que contextualizar aqui, tá? A gente está aqui para discordar e para concordar. Na hora que a gente acha um ponto que não é, né, favorável ao clube, a gente tem que praticar esporte. Eu acho que a ideia de contextualizar 2 times neste momento seria o ideal. Agora, concordo e fui ao encontro do que o colunista nosso aqui, o blogger, o Henrique Santos, que tem um encontro aqui com a gente semanal, uma vez por semana, colocou, inclusive na coletiva de imprensa, essa pergunta foi dele, não foi nem minha. Quando ele preocupado com o esporte, ele me mandou uma mensagem, seja Alessandro, pergunta a respeito do time com relação a técnicos, né, para evitar esses problemas que o técnico Guto Ferreira começa a enfrentar com o torcedor, né, onde o torcedor jogou o copo dentro da ilha, que não deu em nada, né, aquilo ali, era para identificar, tem que ser assim, identificar esse torcedor, puni-lo com a suspensão, algo que o valha, para que outros não joguem, não fazer como o Guto Ferreira, né, que inicialmente, eu acho até que o Guto se arrependeu e a turma abafou o caso, de oferecer uma camisa, 5 dias para ir lá no CT, aquela coisa toda que eu critiquei,
Porque se o torcedor que é bom, que paga em dia, que respeita e que só faz reclamar verbalmente, que não agride nenhum... Porque é uma agressão, né? Jogar um copo de cerveja no gramado, sem falar que pode prejudicar o clube. Esse torcedor ganhar 5 dias de treino, ganhar uma camisa autografada, então não entendi muito não, mas eu assim, entendi pelo momento. O Guto se arrependeu de ter respondido o torcedor, bola para frente, o Sport acredito que não vai fazer nada e nem deve fazer, né? Conforme a gente lembrou aqui. Mas, voltando para o Henrique Santos, o Henrique colocou, Alessandro, pergunta para ele isso, para evitar o desgaste. Eu concordo em número, gênero e grau. O Sport não só deveria continuar com o time de base na série, no Campeonato Pernambucano, como também a galera que está se preparando, vamos dizer assim, o time A, o time que pode representar o Sport na competição mais importante, né, ao lado do Campeonato Brasileiro, que é a Copa do Brasil, que vai entrar dinheiro, que é daí onde vai salvar o ano do Sport, em parte do ano do Sport. Então, esse time que entra contra o Brusque tem que ser treinado, eu acredito, por Guto Ferreira, na ideia do Henrique, que eu assino embaixo, só pelo Guto Ferreira, e o Guto Ferreira nem para o banco iria nos jogos do Campeonato Pernambucano, colocaria, quem sabe, o auxiliar dele, ou quem quer que seja, que tivesse competência, ou que tenha competência para lidar com a gurizada, que tem esse perfil, né, de agregar com relação aos guris. Se precisar de um jogador ou outro, como é agora Richelli, que diga-se de passagem, Richelli e Brocador já deveriam, né, deveria não, está mais incorporado, melhor dizendo, com o grupo, né, que vai enfrentar o Brusque do que propriamente com a Série A, com o Campeonato Pernambucano, mas está valendo para a rodagem desses atletas aí para pegar ritmo, né? Então, essa ideia do time A, vamos colocar assim, tá, gente? Mesmo não achando time A, mas colocar esse time que vai enfrentar a Copa do Brasil com o técnico Guto Ferreira e outro elenco separado, né, que é a maioria da base, e com um técnico que não fosse o Guto. Evitaria o estresse com o torcedor, né? O Guto ficaria treinando esse time separado, entre aspas, separado somente para esses campeonatos mais importantes, e a gurizada que tem que aparecer, né? A gurizada que alguns estão sentindo o peso da camisa, alguns não estão preparados ainda para enfrentar a pressão, até o aumento do salário, né? Porque hoje o jogador da base já tem contrato profissional, já assina com o clube, vamos colocar assim, apesar de jogar na base, mas já tem contrato profissional. Então alguns não estão preparados nitidamente. Eu vou me poupar aqui, aliás, vou poupar alguns jogadores aqui, porque eu não quero atrapalhar a vida de ninguém, mas é nítido que tem jogador aí que já teve chance demais da base e até agora não rendeu. Qual o problema? É técnico? Qual o problema? É psicológico? Pô, se trabalho psicológico for técnico, enfim, já teve chance demais, a coisa tem que rodar, o torcedor não aguenta isso, né? Por exemplo, eu concordo também, alguns torcedores citaram, né? Eu coloquei no meu Twitter, por que o Alessandro de uma hora para outra não joga mais, não tem chance? Um menino que encarou o Náutico com atitude, com bom futebol, é um menino que tem liderança, se você for ver, né? Dentro do que ele está contextualizando para agora, ele é um líder, já era um líder da base, é um líder, um provável líder futuro, vamos colocar assim, no futebol profissional. Então, tem algumas incoerências, algumas situações. Agora, discordo, né? Me permitam discordar do Wanderson Lacerda, né? Meu querido Wanderson Lacerda, com relação a isso, essa mudança. Tem direito de mudar o planejamento? Claro que tem. Planejar também tem seus perrengues no meio do caminho. E o planejamento pode ser mudado de acordo com a situação. Só acho que as redes sociais, a torcida, se por um lado a gente critica, né, essa mudança de planejamento, mas por outro lado a gente tem que também pedir ao torcedor que tenha essa paciência. Não dá para cobrar, foi o que eu disse, não dá para cobrar dessa gurizada como se eles estivessem treinando há muito tempo. De quem é a culpa de não vir treinando há muito tempo esse time? De quem é a culpa do time dessa base não já vir com essa expectativa de jogar um campeonato pernambucano e representar o clube? Diretoria, não coloco 100% não, porque o esporte, você só tem planejamento se você tem grana. Não necessariamente essa premissa é verdadeira 100%, mas é quase que 100%, né? Porque com dinheiro você planeja bem. Perdão aqui, a câmera mexeu, a gente vai levando, eu não vou gravar de novo não. Mas sem dinheiro não dá para você planejar, né? Comparando com os times que estão aí, Flamengo, Cruzeiro não, que o Cruzeiro, meu Deus do céu, Cruzeiro não, Flamengo, Palmeiras e etc, etc, etc. Com dinheiro se faz um planejamento, né,
capaz de levar o time a patamares maiores. Sem dinheiro, você vai como o Sport está fazendo. Então não culpa a diretoria por essa mudança de planejamento e pelos guris não estarem preparados pelo que a gente está vendo para estarem no futebol profissional e muito menos disputando jogo após jogo aí, disputando o Campeonato Pernambucano, mesmo porque, mesmo tendo, né, melhor dizendo, o torcedor do Sport colocado, já expressado aqui, que tem paciência e tem mesmo com os guris, né? A grande maioria. O fato do copo jogado lá foi mas a grande maioria, o que eu vejo nas redes sociais, o que eu vejo do torcedor do Sport é que ele tem paciência com a base. O que ele não tem paciência é com um jogador contratado, muitos deles aí, segundo os torcedores, alguns, né, injustamente, que não era para estar no Sport, que era para fazer outro tipo de contratação, mas aí é um assunto polêmico, porque tem dinheiro, não tem, como é que a fase está quente, o mercado, está assim, está baixo, enfim, existem várias nuances. Agora, permitam-me, eu acho que essa mudança de planejamento, né, que agora vai ser em cima do CK dos jogadores, aí eu me pergunto, com alguns colegas da imprensa colocarem muito bem colocados, né, o CK. Então o jogador hoje tem um CK bom para jogar quarta-feira, e de repente, na outra semana, ou o contrário, né, vamos lá, o Campeonato Pernambucano ele está com um CK bom, aí joga, porque os outros da posição estão quase que estourando. Então depois em seguida tem um jogo da Copa do Brasil, ou tem um jogo da Copa do Nordeste, um jogo importante, uma decisão, enfim. É complicado, né? Vai sobrar para o Hinaldo Freire, eu até brinquei, né? Meu querido Hinaldo, um abração, meu querido. Hinaldo é competente, mas não é mágico. Hinaldo vai ter uma bronca, como ele já tem, né? Normalmente tem de administrar isso aí, lógico. Mas vai sobrar para ele, literalmente, administrar o CK dessa galera e muitas vezes não dá para administrar. Vai ter jogador aí que vai entrar com esse danado desse CK aí perto do limite. O Sport, como todo mundo bem sabe, aliás, não só o Sport, vários clubes do Brasil não tiveram, né? O Sport, no caso, não teve uma pré-temporada, né? Que a pré-temporada, né? Não dá para explicar aqui os benefícios de uma pré-temporada, mas a grande maioria sabe aqui, não deu para fazer essa pré-temporada pelo calendário, falta de dinheiro, falta de tudo, que é ela que sustentaria, que vai sustentar, né? No caso, sustentaria o elenco durante toda a temporada. Não teve, então a realidade é outra. Qual é a realidade? É essa, né? De explorar a base no campeonato e explorar o time principal, entre aspas, nas outras competições mais importantes, até porque vai subindo de degrau em degrau esses meninos da base. O Wanderson colocou, inclusive, no jornal de hoje, me permitam aqui ler, Jornal do Comércio, ele coloca aqui, abre aspas, até porque, com relação a essa mudança aí de planejamento, que tem todo o direito, Wanderson, tem todo o direito, Nelo, tem todo o direito, todos os diretores aí, o presidente Milton Bivar, um abração, mas, vamos lá, ele diz, até porque falam que o Sport teve 15 empates no ano passado, na verdade foram 17, mas foram benéficos, diz ele. O Sport foi a segunda defesa menos vazada no campeonato, um clube que se classificou em segundo lugar, foi o clube que teve os dois artilheiros da competição, se referindo à Série B. Aí ninguém comenta esses fatos, só comentam os empates. É verdade o que ele está dizendo, claro que é verdade com relação aos resultados aí que ele colocou, né? Os empates benéficos, artilharia, essa coisa toda. Mas a gente tem que lembrar que o Sport fez um campeonato de Série B lamentável, né? Subiu, beleza, mas subiu que o torcedor do Sport, como eu brinco muito com os mais chegados, o torcedor do Sport sentiu um gosto de guarda-chuva na boca. Subiu, alcançou o objetivo, alcançou. Mas o futebol apresentado pelo Sport não foi dos melhores. A gente criticou aqui durante a temporada. Parabéns, alcançar o objetivo, ótimo. Mas se pensar em jogar um futebol que a gente tem visto, um futebol que está aí na cara, né? O Sport consegue fazer um início de jogo bem, parece que quando está tudo ok, no segundo tempo não aguenta fisicamente, aí diz, é como se dissesse lá dentro, vamos segurar a onda porque senão ninguém vai aguentar o jogo todo. E o Sport meio não, se retrai, né? E tá dando no que tá dando aí, esses resultados, esses empates, esse futebol ainda perrengue, esse futebol fraco que a gente tá vendo. Início de temporada, né? A gente não pode exigir tanto, mas existe um mínimo que a gente precisa exigir aqui, senão não existiria coerência nessa situação. Tem que ter paciência com a gurizada? Tem, mas tem uns guris aí que não precisam estar expostos
ao elenco, né, do profissional para não se expor, segura os meninos aí. Alguns já têm capacidade, inclusive, de serem titulares desse time, né? Pelo menos a gente tem visto aí, é o caso citado aí do Alessandro, que jogou muito bem um clássico, né? Já de cara, um clássico fora de casa contra o Náutico. Então, enfim, para a gente não estar citando nomes aqui, até porque a base do tema da gente aqui é fazer uma crítica, né, construtiva a respeito dessa mudança de planejamento que, repito, o esporte tem esse direito de mudar, até porque não está com essa grana, não teve como planejar 100%, né, da forma eficaz. Né? Está sendo, até certo ponto, eficiente, está conseguindo seus objetivos, está, mas ao final a gente quer a eficácia, né, que é o resultado final, o 100%, tá bom? O ano passado o esporte foi eficiente e foi, vamos dizer assim, em termos de resultado, foi eficaz. Mas em termos de futebol, ele não foi eficaz, né? De mostrar para o torcedor. Do resultado foi eficaz, foi sendo eficiente até o final. Mas enfim, fica então essa crítica, né? A gente quer que o esporte mantenha essa gurizada, não dá para responsabilizar os meninos, não acredito que a diretoria tenha essa ideia, né? Porque eu conheço todos os diretores que estão lá, mas o menos avisado pode colocar que a base do esporte, esses guris que estão aí, a grande maioria não está preparada. Tem gente que está preparada psicologicamente, tecnicamente, taticamente está se envolvendo aí 100%, né? tá dando resultado, mas tem também os guris que não estão, e isso faz parte do futebol profissional, da base, né? Você ter um X jogadores apresentados para o profissional que vão dar certo e ter um X jogadores apresentados que não irão dar certo ou não estão preparados, e aí se empresta, vai para outro clube, vai dar certo, depois volta, enfim, empréstimo, compra e tudo que o futebol profissional fornece. O que está em xeque, né, para finalizar aqui esse comentário com você, torcedor rubro-negro, que eu venho me perguntando por que a base do esporte, o CT do esporte não dá mais frutos do que a gente tem visto, né? Houve o ano passado uma desavença, uma saída de alguns diretores. Até agora não deu para checar tanto como é que está essa base, né? A gente vai correr atrás dessas informações. O que é que mudou realmente depois que aqueles diretores saíram, né? Inclusive, o Gabriel Campos, né? O Gabriel que agora está no profissional, foi da base. O Augusto também, o Augusto foi da base também, o Augusto Caldas, todos os dois conheço das antigas, competentíssimos. Então, os dois aí, no caso eu não lembro se o Augusto na época saiu, mas acredito que também saiu da base e está voltando agora ao profissional, né? E também, como eu disse, o Gabriel Campos. Então, dois competentes aí. Saber o que é que acontece com o CT do esporte, que é uma Ferrari a ser usada, só que aparenta hoje, né, pelo menos de longe, eu ainda vou coletar essas informações, mas de fora a gente percebe, né, ou tem uma ideia, melhor dizendo, para colocar corretamente, porque percebe, quase que está percebendo alguns detalhes, mas eu não tenho essas informações, eu vou correr atrás delas, mas dá uma ideia para a gente que o esporte tem uma Ferrari, né, para ser usada e não tem ainda pessoas que estejam adaptadas, né, com o motor da Ferrari, com a saída da Ferrari, com abrir a porta da Ferrari, ligar o painel, ver o consumo, enfim, tudo que um carro com uma Ferrari, que eu nunca entrei, diga-se passagem, mas sei disso porque eu leio, enfim, aparenta isso, né, que está faltando esse tipo de administração melhor daquela região lá do CT do esporte. É claro que mudança de plano na base também, de administração de base, departamento de futebol amador, requer tempo, né? Essas mudanças requerem tempo, então a gente vai aguardar também, né? Então vamos ver isso aí. Queria deixar registrado isso aí com você, torcedor rubro-negro, porque tenho certeza, pelo que tenho visto aí nas redes sociais, que o torcedor do esporte quer, né, que os meninos da base aí, pelo menos a grande maioria que está dando certo, que não é a maioria, né? Melhor dizendo, os que estão dando certo, que estão evoluindo, que continuem tendo chance, assim como o Alessandro, melhor dizendo, acho até melhor Alessandro, um nome mais bonito, né? Não sei porquê, mas enfim, tantos outros aí que estão dando certo. Esses devem continuar, o esporte por mim continuaria com essa situação aí no Campeonato Pernambucano e com esses outros aí, os que foram contratados, que já tem estrada, que já tem nome no mercado, esses sim representam o esporte inicialmente, para ir se adaptando, para pegando cancha, para pegando entrosamento, para sim a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro também, né? Infelizmente, esse empate que o esporte precisa contra o Brusque, o torcedor do esporte está com medo, sim, tá, claro, porque não está vendo em campo
uma base para ter essa confiança ainda, pelo início de trabalho e também porque já vem criticando o próprio Guto Ferreira desde o ano passado. O Guto subiu o time, mas como eu disse, o time não demonstrou, né, aquele final de ano que o torcedor batesse no peito e disse, eu me classifiquei, eu fui campeão brasileiro da Série B, enfim, aquele gosto de guarda-chuva ficou na boca. Então é isso, queria deixar registrado aqui no canal Eu Pratico Sport TV. Se inscrevam, clique no link das notificações, que é o sininho, e forneça o like para todos os nossos conteúdos. Comenta aqui embaixo, coloca pra gente, ou aqui do lado, ou embaixo, né, no comentário fixo, ou então aqui no chat do lado, porque a gente lê e posso estar errado aqui na minha visão, e assim permito que se comente e que se contradite, lógico, porque eu não sou o dono da verdade em tudo, tá bom? Forte abraço então, um beijo para quem for de beijo e abraço para quem for de abraço.